Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula assíncrona de mecânica dos fluidos. Na nossa última aula, essa semana, a gente falou um pouco sobre a lei de Pascal, né? Então, eu vou resolver um exercício sobre a lei de Pascal, que é bastante simples, né? Nós vimos durante a aula, nossa aula síncrona, e vou também resolver já, né, dar início aí aos trabalhos com exercícios envolvendo o teorema de Steve, tá? Nós vamos trabalhar melhor esses exercícios na próxima aula síncrona, mas eu já quero deixar uma introdução aí sobre o que se trata, tá? Então, o primeiro exercício aqui, ele diz o seguinte, ó: o esquema a seguir apresenta uma prensa hidráulica composta de dois reservatórios cilíndricos de raios R1 e R2. Os êmbolos desta prensa são extremamente leves e podem mover-se praticamente sem atrito e perfeitamente ajustados a seus respectivos cilindros. O fluido que enche os reservatórios da prensa é de baixa densidade e pode ser considerado incompressível. Quando em equilíbrio, a força F suportada pelo êmbolo maior é 100 vezes superior à força F suportada pelo menor. Assim, a razão R2 sobre R1 entre os raios dos êmbolos vale aproximadamente, é isso que a gente tem que calcular, tá? Então, ó, olhando o nosso desenho aqui, o que a gente tem? Uma prensa hidráulica, né? Desse lado aqui, ó, eu tenho uma força de entrada, né, que eu não sei quanto vale, tá? E aqui, né, esse êmbolo aqui, né, até fala que os êmbolos são extremamente leves, né, e estão bem ajustados aos cilindros. Então, esse êmbolo aqui, ele tem uma área que eu não sei de quanto é, né, e aí o que eu sei, né, essa prensa, lá do outro lado, né, aqui é a minha entrada, e lá na saída da prensa, essa força ela vai ser ampliada, né? Mesmo porque, ó, a área desse outro êmbolo aqui é uma área maior do que a área do primeiro êmbolo. Então aqui seria a área 1 de um êmbolo que tem um raio R1 e aqui a área 2 de um êmbolo que tem raio R2. Só que eu sei o seguinte, ó, a força que sai aqui, como o enunciado mesmo diz, ela é 100 vezes maior do que a força que entra ali, tá? Então, ó, F1 é minha força de entrada e a força 2, que é a minha força de saída, é 100 vezes o valor de F1. A pergunta do exercício é: qual é a razão R2 sobre R1? Tá? Então, como que eu vou resolver? Primeiro, lembra lá que pressão é força sobre área. Então, a pressão 1, a pressão do lado 1 vai ser a força 1 sobre a área 1. A pressão lá de saída, do lado 2, vai ser a força de saída, força 2, sobre a área 2. Lembra, na lei de Pascal, que a pressão de entrada é igual à pressão de saída, ou seja, P1 é igual a P2. Como que eu calculo a área? Lembra? A área eu posso usar πd ao quadrado sobre 4, ou posso usar πr ao quadrado. No nosso exercício aqui, vai ser mais interessante a gente usar πr ao quadrado, porque o exercício pede a relação entre os raios, né? R2 e R1. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui de baixo, πr ao quadrado. Então, lá, né, ó, pressão de entrada é igual a pressão de saída, ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E aí, o que acontece, ó? Como que eu vou calcular A1? A1 vai ser π vezes o raio 1 ao quadrado, tá? E como que eu vou calcular a área 2? Vai ser π vezes R2 ao quadrado, tudo bem? Então, ó, fica F1 sobre πr1 ao quadrado igual força 2, que nada mais é do que 100 vezes o valor da força 1, ou seja, 100 F1 dividido por πr2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Esse πr2 que está desse lado dividindo, ele vai lá para o outro lado, multiplicando F1, e o F1 que está multiplicando ele vai para lá para baixo dividindo. É como se eu trocasse esse πr2 ao quadrado, trocasse ele de lugar com F1. Então ele veio aqui para cima, ó, e o F1 foi lá para baixo, tá? Do outro lado. Então aqui que acontece, ó, F1 eu vou cortar com F1, vai sobrar só quem? Só o 100.
Desse lado aqui, ó, o π eu vou cortar com o π, vai sobrar R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado, que eu posso escrever desse jeito aqui também, né? R2 sobre R1 ao quadrado. Então, ó, R2 sobre R1, que é a relação que o exercício me pede, ao quadrado é igual a 100. Se eu tirar esse quadrado daqui, automaticamente eu tenho que fazer a raiz quadrada do 100 que está do outro lado. Então fica R2 sobre R1 igual a raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, achei aqui a minha relação, a minha razão entre os raios do pistão 2 e do pistão 1. Tudo bem? Tranquilo. A gente vai ver que na lei de Pascal a gente sempre vai aplicar essa ideia aqui de pressão de entrada igual a pressão de saída e sempre vai conseguir resolver tranquilamente os exercícios, tá? Agora, falando um pouco sobre o teorema de Stevens, né? A gente chegou a comentar na nossa aula. Então, o teorema de Stevens, ou teorema fundamental da hidrostática, ele diz pra gente que, ó, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Então, aqui, ó, nosso esqueminha, né? Tem um ponto A e um ponto B, eles estão a uma altura, né, uma distância ali vertical um em relação ao outro. Os dois pontos estão dentro de um fluido, né, são dois pontos no fluido e esse fluido está em repouso, tá? Como que eu calculo essa diferença de pressão entre eles? É só multiplicar, ó, a diferença de pressão, né, ΔP, é igual ao peso específico do fluido multiplicado pela cota, pela diferença de altura entre os dois pontos, tá? Coisa importante, a gente vai ver nos nossos exercícios, a gente vai adotar isso daqui como uma regrinha, tá? Toda vez que eu estou descendo, a minha conta ela fica positiva, e toda vez que eu estou subindo, a minha conta fica negativa. Ah, mas como assim? Descendo e subindo? A gente já vai ver isso no exemplo, tá? Acho que vai ficar mais claro, tudo bem? Então, lembrem dessa regrinha aqui sempre que a gente for resolver exercício envolvendo o teorema de Stevens, tá? Então, lá, determinar a pressão manométrica no ponto A. A água, ela tem um peso específico de 10.000 newtons por metro cúbico, e o mercúrio, ele tem um peso específico de 136.000 newtons por metro cúbico. Então vejam aqui nosso exercício, ó. Eu sempre, né, ou preferencialmente, vou começar resolvendo meus exercícios a partir da esquerda, tá? Então, ponto A, né, ó, água, tudo água aqui, água, o azulzinho é tudo água, olha a nossa legenda lá. Água, 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 água. A partir do ponto B, ó, começa o mercúrio. Mercúrio, mercúrio, mercúrio até aqui em cima, tá? E aí, ó, veja que interessante. Aqui nesse último ponto, tá aberta a tubulação, ó, para a atmosfera, né? Então, lembra que eu até comentei em aula, quando eu tiver um fluido em contato direto ali com a atmosfera, a pressão naquele ponto D ali, ela é zero, tá? Então, como que eu vou fazer, né? Ó, vou começar pressão no ponto A, então, ó, pressão no ponto A, e aí, ó, veja, vem seguindo a linha junto comigo, ó, venho aqui, e aí para chegar no ponto B eu preciso fazer o quê? Descer. Se eu desço, lembra da nossa regrinha, ó, quando eu desço, o sinal da conta fica positivo. Então, ó, mais, então eu coloquei PA, mais, e aí aqui eu vou aplicar o teorema de Stevens. O que é o teorema de Stevens? É peso específico do fluido pela diferença de altura aqui entre os dois pontos. Ó, veja, esse ponto aqui está a uma altura de 3 metros do chão e esse ponto A está a uma altura de 3,6 do chão. Então, a diferença de altura, ó, entre 3,6 e 3 é 0,6. Então, vai ficar peso específico da água, que é de 10.000, vezes a diferença de altura, que é de 0,6. Então, 0,6 vezes 10.000. Aí, do ponto B, né, se eu descer aqui, andar na horizontal, lembra que quando eu ando na horizontal não muda nada. Se eu descer aqui, andar na horizontal e depois subir até o ponto C, vai dar elas por elas, né? O que eu vou somar aqui, eu vou subtrair quando eu subir. Então, eu já posso pular direto do ponto B para o ponto C. E aí, do ponto C, ó, quando eu subo até o ponto D lá em cima,
Qual é a diferença de cota que eu tenho? Do 3 até o 3,8 tem 0,8. Se eu estou subindo do ponto C para o ponto D, minha conta fica negativa. Então, ó, menos 0,8 vezes qual é o peso específico do mercúrio? 136 mil newtons por metro cúbico. Então, menos 0,8 vezes 136 mil. Igual a quanto? Quando eu chego aqui nesse ponto, ó, no último ponto, como está aberto ali para a atmosfera, meu sistema, então é zero. Então, é igual a zero. Fazendo a continha, ó, PA 0,6 vezes 10 mil menos 0,8 vezes 136 mil, fazendo essa conta toda, dá menos 102.800, igual a zero. Esse menos 102.800 passa para o lado de lá da igualdade, ele troca o sinal, então PA é igual a 102.800 o que? Pascal, 102.800 Pascal, que eu posso escrever desse jeito também, 102,8 quilopascal, tá? Muito bem, é isso, nós vamos falar mais sobre isso na nossa aula da quarta-feira, vamos resolver mais exercícios, mas até então é isso. Obrigado, pessoal, vejam o exercício no Moodle e também me entreguem pelo Moodle. Até mais.